Então, nesta altura do campeonato, vocês já sabem que a reprodução ela é controlada pelo eixo hipotalâmico hipofisário gonadal através dos hormônios reprodutivos e que existem inúmeros fatores interferentes que podem modular a secreção desses hormônios reprodutivos, que é o caso, por exemplo, de condições ambientais que nós já vimos na aula anterior, ou seja, existem agentes estressores que podem promover a ativação do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, com consequente secreção do hormônio liberador de corticotrofina, do hormônio corticotrofina e também do cortisol, que vão conseguir interferir no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, interferindo assim na secreção dos hormônios reprodutivos e prejudicando a reprodução. E da mesma forma, a nutrição, a condição corporal da fêmea também vai interferir, vai conseguir modular a secreção desses hormônios reprodutivos no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. Mas eu pergunto para vocês, mas como que isso vai acontecer? Como que vai ser? Como que vai se dar essa interferência do aspecto nutricional e da condição corporal da fêmea na secreção dos hormônios que vão determinar as funções reprodutivas? Então, gente, o estado nutricional dos animais possibilita tanto efeitos positivos quanto efeitos negativos na reprodução através da modulação da secreção de hormônios junto ao eixo hipotalâmico hipofisário gonadal por meio da ação de determinados mediadores nutricionais, que nós temos desde o status energético do animal, representado pelo nível de glicose circulante, até a ação de determinados hormônios como a insulina, leptina, hormônio de crescimento, de determinados neuropeptídeos, como é o caso do neuropeptídeo Y, e de determinados fatores de crescimento, como é o caso do IGF-1. Então, todos esses mediadores nutricionais conseguem interferir na secreção dos hormônios reprodutivos no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, determinando assim a atividade reprodutiva deste animal. Então vamos começar tratando a respeito da glicose, que por si só já interfere na reprodução. Como nós já vimos anteriormente, os órgãos reprodutivos eles apresentam menor prioridade na distribuição de nutrientes e energia. Então, a fêmea que está submetida a dietas mal formuladas ou com deficiência de nutrientes, ela vai apresentar prejuízos em termos reprodutivos, porque vai faltar energia para atender os órgãos reprodutivos. Então, ela vai apresentar menor desempenho reprodutivo, vai alcançar a puberdade numa idade mais tardia e, consequentemente, o primeiro parto vai ser mais tardio, tende a apresentar um anestro pós-parto mais prolongado, consequentemente, um intervalo entre gestações maior. Então, a idade e a puberdade é um exemplo clássico. Não adianta a fêmea apresentar potencial genético para precocidade sexual se você não fornecer um manejo nutricional adequado, uma dieta adequada que possibilite uma glicemia mais elevada, com consequente deposição de gordura, possibilitando assim que a fêmea alcance uma condição corporal compatível para ela manifestar a puberdade e consequente maturidade sexual. Vale ressaltar ainda que, além dos hormônios reprodutivos proteicos, nós também temos hormônios esteroides implicados no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, que é o caso do estradiol, da progesterona, e no caso do macho nós temos ainda a testosterona, que são produzidos a partir do colesterol, demonstrando assim a necessidade, de um acúmulo de gordura no corpo do animal, uma vez que essa gordura, esse colesterol, vai ser fonte também para a produção dos hormônios. Além disso, então, gente, em paralelo ao eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, nós temos o eixo somatotrófico, que envolve, então, o hormônio liberador de GH, que é produzido pelo hipotálamo e vai atuar sobre a adenohipófise, estimulando a secreção do hormônio de crescimento, ou seja, o GH, também conhecido como somatotrofina, e este hormônio, por sua vez, vai atuar em diversos tecidos corporais, regulando o crescimento e composição corporal. Mais especificamente no fígado, o GH, ao se ligar aos seus receptores específicos, estimula a secreção do fator de crescimento semelhante à insulina, conhecido como IGF-1. Então, esses hormônios, em especial o GH e o IGF-1,
conseguem modular os hormônios, a secreção dos hormônios reprodutivos no eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, de maneira indireta ou de maneira direta. Bom, o GH, como eu já disse anteriormente, ele consegue agir diretamente em diversos tecidos corporais, mas ele também consegue exercer suas funções de maneira indireta, estimulando a secreção de IGF-1. Então, o IGF-1 ele pode ser produzido não somente pelo fígado, como por outros tecidos alvos. O GH, né, o hormônio de crescimento, ele tem um efeito antagônico ao da insulina, ou seja, ele vai promover a hiperglicemia, o aumento do nível de glicose circulante e também vai promover a lipólise, né, ou seja, a mobilização da gordura, ou seja, a oxidação da gordura com o intuito de fornecer mais energia para o organismo. Então, gente, o GH, que é o hormônio de crescimento, também conhecido como somatotrofina, apresenta baixos níveis durante a gestação e seus níveis se elevam no momento do parto e se mantêm elevados durante a lactação. Porque o GH ele vai exercer uma função muito importante para a manutenção da lactação, uma vez que além dele promover a hiperglicemia, ele promove a resistência à insulina a alguns tecidos periféricos, fazendo assim com que a energia seja direcionada para a glândula mamária. Então, cerca de 60 a 80% dos nutrientes eles são direcionados para a glândula mamária, justamente para atender a demanda da produção láctea. Então, ele direciona, né, o GH ele possibilita esse direcionamento da energia para os órgãos, né, para os tecidos de maior prioridade, que no caso da lactação nós temos a glândula mamária. Tá, então vamos conversar um pouquinho mais a respeito do GH e também a respeito do IGF-1 para entender como que eles vão modular a secreção dos hormônios reprodutivos e determinar assim as funções reprodutivas. Então vamos começar falando a respeito do hormônio de crescimento, ou seja, o GH, também conhecido como somatotrofina, que trata-se de um hormônio proteico produzido de maneira pulsátil pela adenipófise. O GH apresenta receptores em quase todos os órgãos do corpo, então ele consegue agir de maneira direta, ligando-se aos seus receptores específicos e determinando assim o crescimento, né, a composição corporal, e ele também consegue agir de maneira indireta, estimulando a secreção dos fatores de crescimento semelhante à insulina, que é o caso do IGF-1. Vários tecidos conseguem secretar o IGF-1, mas o fígado, em especial, secreta uma maior quantidade. Então, quando o GH se liga aos seus receptores específicos no fígado, ele estimula a secreção do IGF-1. E tanto o GH quanto o IGF-1 vão atuar também nas gônadas, né? Em especial o IGF-1, estimulando assim a foliculogênese, ou seja, o desenvolvimento folicular. Aí existem vários fatores que vão regular positivamente ou negativamente a secreção de GH. Então nós temos o jejum prolongado, situações de estresse, sono, exercício, altos níveis de leptina vão regular positivamente a secreção de GH pela adenipófise, enquanto que situações de obesidade estimulam a secreção do hormônio proteico somatostatina pelas células de Langerhans do pâncreas, né? E essa somatostatina corresponde a um hormônio inibidor da liberação de GH pela adenipófise, ou seja, ele vai bloquear a secreção de GH pela adenipófise. Além disso, níveis elevados de insulina também parecem regular negativamente a secreção de GH. Agora, no que diz respeito à ação do GH, conforme já foi dito anteriormente, ele apresenta um efeito diabetogênico, ou seja, uma ação antagônica da insulina. Então, ele vai promover uma hiperglicemia devido à glicogenólise, ou seja, ele vai aumentar o nível de glicose circulante. Em consequência disso, nós também teremos uma hiperinsulinemia, ou seja, uma maior produção, liberação de insulina com o intuito de controlar essa glicemia,
No entanto, o GH vai promover a resistência à ação dessa insulina em determinados tecidos. Então, determinados tecidos não vão conseguir captar essa glicose, direcionando assim a energia para os tecidos de maior prioridade, que é o que acontece, portanto, durante a lactação. Além desse efeito hiperglicemiante, o GH também vai promover uma lipólise, ou seja, a oxidação dos ácidos graxos ou no tecido adiposo ou também no tecido muscular, né? Possibilitando também uma maior liberação de energia para o organismo. Vale ressaltar ainda que esse aumento do nível de insulina, né, então a hiperglicemia e consequente hiperinsulinemia, atua como regulador negativo da secreção do GH, enquanto que a redução dos níveis de glicose, ou seja, a hipoglicemia e consequentemente a redução dos níveis de insulina, vai ter um efeito como regulador positivo da secreção de GH. Agora, no que diz respeito ao controle das funções reprodutivas, o hormônio GH ele pode se ligar diretamente aos seus receptores específicos no ovário, determinando assim a proliferação das células da granulosa, a produção de estradiol. Evidências indicam que a expressão de receptores para GH no folículo antral possibilita que esse estabeleça a dominância e alcance ainda o estágio pré-ovulatório. Além disso, ao se ligar aos seus receptores específicos no fígado e também em alguns órgãos que compõem o sistema reprodutor, que é o caso do útero e do ovário, o GH também consegue estimular a produção dos fatores de crescimento semelhante à insulina, que é o caso do IGF-1. O IGF-1, por sua vez, apresenta também receptores tanto nas células foliculares do ovário como também no hipotálamo, regulando assim o processo da esteroidogênese no ovário e a secreção de GNRH no hipotálamo. Então, em associação, né, a variação dos níveis do hormônio GH e, consequentemente, do IGF-1 vão estar implicados na determinação das funções reprodutivas. Vale ressaltar que o IGF-1 apresenta uma estrutura muito similar à da insulina, né? Então, o IGF-1 consegue se acoplar aos receptores específicos para insulina também, além de se ligar aos seus receptores específicos. Além disso, a própria insulina também consegue estimular a secreção de IGF-1 no fígado. Então, esse IGF-1, mais do que o GH, ele vai apresentar ações diretas tanto no hipotálamo, regulando a secreção do GNRH, como também no ovário, determinando assim o desenvolvimento folicular, a esteroidogênese e a maturação oocytária. Deste modo, em resumo, nós teremos, sob baixos níveis de GH e, consequentemente, em especial, baixos níveis de IGF-1, nós teremos um atraso na idade à puberdade, um anestro pós-parto mais prolongado, enquanto que sob altos níveis de GH e, consequentemente, em especial, sob altos níveis de IGF-1, nós teremos uma maior proliferação das células da granulosa, favorecendo, assim, o desenvolvimento folicular, uma maior capacidade esteroidogênica, possibilitando níveis circulantes de estradiol maior, uma maior sensibilidade dos receptores para LH e FSH, maior secreção de estradiol, que eu já disse anteriormente, uma maior viabilidade do corpo lúteo, possibilitando então uma maior secreção de progesterona, garantindo a manutenção da gestação no caso da prenhez, e uma maior secreção de GNRH no hipotálamo, culminando então com uma maior secreção também das gonadotrofinas. Vale ressaltar aqui ainda que, embora o GH estimule a secreção de IGF-1, em especial no fígado, assim como em outros tecidos, o IGF-1, a produção de IGF-1 não depende exclusivamente do GH. Então, existem outros hormônios, outros fatores, como a própria insulina, que pode regular positivamente a secreção do IGF-1.
Então, além do hormônio de crescimento e do GF1, a insulina também corresponde a um importante sinalizador dos efeitos nutricionais sobre a dinâmica folicular. Então, a insulina corresponde ao hormônio proteico produzido pelo pâncreas, mais especificamente pelas células da ilhota de Langerhans, e a insulina ela é produzida na presença de altos níveis de glicose circulante, facilitando assim a captação dessa glicose pelas células, sendo que essa glicose pode ser utilizada prontamente para gerar energia para a célula ou pode ser acumulada em determinados tipos celulares, servindo como uma reserva energética na forma de glicogênio, que é o caso, por exemplo, do tecido hepático, ou na forma de lipídio, que é o caso do tecido adiposo. Então, como ela favorece a formação de lipídio, o aumento do tecido adiposo, ela também vai favorecer uma maior secreção de leptina, uma vez que a leptina é um hormônio produzido pelos adipócitos. Então ela vai reduzir a glicogenólise, ou seja, a quebra de glicogênio, ela vai reduzir o nível de glicose circulante e vai reduzir também a lipólise. E ao favorecer essa captação de glicose pelas células, acaba que a insulina estimula também o apetite. Tá, e no que diz respeito à reprodução, qual que é a função da insulina? Bom, a gente deve recordar que a insulina apresenta uma estrutura molecular muito similar, muito parecida com ao do fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF-1. Deste modo, a insulina consegue se ligar tanto aos seus receptores específicos quanto aos receptores para IGF-1, e o inverso também acontece da mesma forma. O IGF-1 consegue se ligar aos seus receptores específicos e também aos receptores para a insulina. Então, desta forma, os efeitos em termos reprodutivos da insulina vão ser similares ao efeito do IGF-1. Então, a insulina, ela regula positivamente a expressão de receptores para o GH no fígado, incrementando assim, possibilitando uma maior secreção de IGF-1. Além disso, a própria insulina se liga aos seus receptores específicos no fígado, determinando a maior produção de IGF-1. A insulina também apresenta receptores no hipotálamo, estimulando assim a liberação de GNRH, e também atua diretamente nos ovários, nas células foliculares, células da granulosa, estimulando a esteroidogênese, com aumento, portanto, da produção do estradiol, aumentando a sensibilidade das células foliculares à ação das gonadotrofinas, LH, FSH, estimulando a proliferação das células da granulosa e favorecendo assim o desenvolvimento folicular, e estimulando também a produção de progesterona pelo corpo lúteo e incrementando, favorecendo assim a viabilidade também do corpo lúteo. Vale ressaltar ainda que, considerando que a insulina regula positivamente a expressão de receptores para GH no fígado, a hipoglicemia, a queda nos níveis de insulina, vai regular negativamente a expressão dos receptores para hormônio de crescimento no fígado, resultando assim numa queda também nos níveis de IGF-1. Ainda neste contexto da relação nutrição-reprodução, nós podemos destacar um outro sinalizador hormonal, que é a leptina. Então, a leptina é um hormônio proteico produzido pelos adipócitos, sendo que a sua produção é regulada positivamente pela insulina. Então, o aumento dos níveis de insulina possibilita a captação de glicose pelas células, favorecendo assim a reserva na forma de lipídio, e quanto maior a reserva de tecido adiposo, maior será a secreção de leptina. A leptina, ela apresenta receptores específicos no hipotálamo, então ela vai agir no hipotálamo como um sinalizador da reserva corporal, regulando assim a ingestão de alimento, o peso corporal, e ela também vai apresentar uma função reprodutiva que nós veremos adiante. Tá, e no que diz respeito à regulação do consumo, como que a leptina atua, Nós sabemos que o hipotálamo é o grande centro responsável pela determinação da homeostase corporal, então é ele que vai controlar a ingestão de alimentos e o gasto energético. Só que para isso ele precisa de alguns sinalizadores.
Então a leptina ela atua como um sinalizador. Conforme a fêmea ganha condição corporal, os níveis de leptina aumentam. E daí no hipotálamo, essa leptina vai promover a ativação dos neurônios anorexígenos, promovendo assim a inibição do apetite, e vai bloquear, vai inibir, vai suprimir os neurônios orexígenos, que seriam estimuladores do apetite, resultando então na diminuição da ingestão de alimentos, com consequente aumento do gasto energético, possibilitando assim a homeostase energética. E o contrário ocorre da mesma forma. Então, quando o animal perde condição corporal, o nível de leptina circulante reduz, né? E, consequentemente, nós temos a ativação dos neurônios orexígenos que vão estimular o apetite. Então, tratam-se de mecanismos hormonais metabólicos que o corpo dispõe para tentar manter sua condição corporal sempre dentro da faixa adequada, estimulando ou inibindo o consumo. Agora, no que diz respeito à reprodução, a leptina ela pode atuar de duas formas, ou de maneira direta nas gônadas, determinando assim, estimulando a secreção dos hormônios esteroides, no caso das fêmeas o estradiol e a progesterona, e no caso dos machos a testosterona, ou atuando indiretamente via hipotálamo. Então a leptina ela corresponde a um sinalizador da condição corporal que atua no hipotálamo, ativando os neurônios anorexígenos e inibindo os neurônios orexígenos, que é o caso do neurônio secretor do neuropeptídeo Y. E o que acontece é que esse neuropeptídeo Y, ele tem uma ação inibitória sobre o eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, ou seja, ele inibe a secreção de GNRH pelo hipotálamo. Então, quando nós temos altos níveis de leptina, e essa secreção de neuropeptídeo Y estará bloqueada e, consequentemente, nós teremos a secreção de GNRH pelo hipotálamo. Tá? Além disso, a leptina também atua no eixo somatotrófico, estimulando, né, a secreção do hormônio de crescimento, o qual, consequentemente, vai possibilitar aumento dos níveis de IGF-1, que apresenta suas funções reprodutivas que nós já discutimos anteriormente.